Olá pessoal, meu nome é Adeilson e neste Quick Video vamos abordar o tema movendo arquivos de bancos de dados de usuário e de sistema. Por que mover os arquivos? Nós temos aqui algumas razões para realizarmos esta operação. Suspeita ou problema de hardware no servidor, realocação planejada, como por exemplo a instalação aí de novas unidades de disco no servidor e com isso você precisa realocar os arquivos de banco de dados para redistribuir os arquivos de log para a unidade X, os arquivos de dados para a unidade Y, assim por diante, objetivando, é claro, melhor performance e talvez aí segurança, né? Realocação para manutenção. Imaginemos uma situação onde você precisa mover os arquivos de bancos de dados do usuário para uma outra unidade com o fim de desfragmentar a unidade original. Isso aí seriam alguns exemplos de aplicação para movermos os arquivos de bancos de dados de usuário e de sistema. O que pode ser feito? Nós podemos mover arquivos para locais diferentes ou unidades diferentes dentro da mesma instância, ou ainda movemos arquivos entre instâncias diferentes do SQL Server. Tá? É muito comum, por exemplo, nós movermos arquivos durante um processo de migração. Certo? Então nós temos aí, para quem trabalha com uma versão mais antiga do SQL Server, uma das formas de migrarmos esses dados é justamente movendo os dados para uma instância mais nova do SQL. Tá certo? Nesta demo nós vamos mover arquivos de banco de dados de usuário, seguindo essas recomendações aqui. Primeiro, nós vamos setar o database para o modo de single user. Desta forma nós vamos eliminar qualquer conexão ativa na database. Depois nós vamos destachar o banco e movê-lo para o novo local. E no final vamos atachar e setar o banco para o modo multi-user. Então vamos lá. Aqui eu estou com minha console do SQL Server Management Studio aberta. Aqui eu tenho algumas databases de usuário disponíveis. Tá? E nós vamos trabalhar em cima dessa database aqui, UserDB. Só para complicar um pouquinho o nosso cenário, eu vou abrir uma query conectada a essa database e vou aqui fazer uma consulta a uma view de sistema chamada sys.tables. Ok? Vou dar um F5 e vou ver aqui o que ela me trouxe. Inclusive essa database é muito simples, só tem uma tabelinha, tá certo? Bem, desta forma aqui, como é que eu faço para destachar essa database de usuário? A forma mais simples e mais segura é você utilizar o recurso da interface gráfica através do menu de contexto Tasks. Você vai encontrar lá a opção de taxa, né, que é destachar. Quando eu clico aqui, você vai perceber que ele já me dá uma mensagem aqui dizendo que há uma conexão ativa. Do jeito que está aqui, eu não consigo destachar esse banco porque há um usuário conectado. E isso é muito comum, né? No nosso ambiente de produção. Temos lá conexões, usuários e aplicações pendurados naquela database. E uma forma que nós podemos utilizar para eliminarmos essas conexões ativas é aqui mesmo na própria interface gráfica, marcar aqui essa opção Drop Connections. Basta marcar aqui e clicar em OK. Tá? Ele já vai matar as conexões e destachar o banco. Mas eu não vou preferir gerar um script ao invés de clicar em OK para explicar alguma coisa aqui para vocês. Note que o próprio recurso da interface gráfica ele altera a database para o modo de single user, fazendo um rollback immediate. Tá? Essa opção seta o banco de dados para o modo de único usuário. Dessa forma todas as conexões ativas vão ser eliminadas e os dados que estavam em processo lá de alteração vão sofrer um rollback. Tá? Então seguindo lá as recomendações,
temos que fazer isso, né? Alterar o database para o single user. E no final, eles chamam uma história proceed que faz o detach. Então vamos executar todo esse procedimento aqui, certo? Pronto. Se eu vir aqui e dar um refresh, a minha database de usuário UserDB não existe mais aqui. Tá? Ela foi destachada.